Pronto, eu vou. Então, vamos lá, dar início aí às nossas falas, né, na noite de hoje. Eu sempre gosto de fazer essa introdução para que as pessoas, né, que estejam acompanhando pela primeira vez. Então, estamos falando, né, do livro Céu e Inferno, que compõe o Pentateuco da doutrina espírita, e a gente sempre faz alguns endossos, né, utilizando outras leituras de apoio. Já avançamos um pouquinho, né, no nosso roteiro de estudos, nós estamos falando sobre a doutrina das penas eternas, né, já caminhamos um pouquinho aí na nossa fala. Então, hoje a gente está aí na aula 29, né, desde o início do nosso livro. Dentro da doutrina das penas eternas, a gente está no item argumentos a favor das penas eternas, né? É importante a gente fazer aqui uma ressalva, que por que sempre é colocado, né, essa argumentação? Até para a gente entender em quais foram os pilares que todas essas crenças, né, por muito tempo difundidas, né, elas se fizeram necessárias por conta do nosso nível de entendimento, né? Então, essas argumentações, elas foram importantes, né, diante da visão que nós tínhamos em relação a o que é céu e o que é inferno, né, em relação aos nossos comportamentos. Então, a gente, em muitos momentos aqui, né, esse item especificamente, ele traz várias colocações, aonde a gente encontra as primeiras falhas, digamos assim, né, da existência das penas eternas, porque coloca em contradição a própria existência desse Deus, que é infinito amor e infinita bondade para conosco, né? Então, continuando dentro dos argumentos, Allan Kardec traz que só um ser infinito pode fazer algo infinito, né? Então, nós, enquanto homens, né, enquanto seres imperfeitos, já somos ao contrário, né? Somos seres finitos, né? Então, somos finitos nas nossas virtudes, finitos nos nossos conhecimentos, no nosso poderio, nas nossas aptidões e até mesmo na nossa existência terrestre. Então, a gente não poderia, a não ser, já que temos essa finitude, produzir coisas senão limitadas, né? Então, é por isso que a gente falha muito nas nossas execuções, nas nossas colocações, né? Nós não temos essa completa, não somos criaturas completas, né? Dignas dessa perfeição. Então, estamos condizentes com essa nossa finitude, né? Então, se o homem pudesse ser infinito no mal que ele faz, ele seria igualmente no bem. E se ele assim o fosse, ele estaria igualado a Deus, né? Então, se o homem fosse infinito no bem, ele não praticaria o mal, pois o bem absoluto é a exclusão de todo o mal. Aí, o que a gente incorre, né, nessa situação? Quando a gente fala sobre essas colocações, que a gente não teria essa compatibilidade com o nosso Deus, né? Essa frase aí é clássica quando a gente tem que Deus é bom o tempo todo, né? O tempo todo Deus é bom. Então, a gente vê, se a gente for comparar, né, as nossas atitudes, muitas vezes as nossas pequenezes, a gente observa o quanto somos frágeis e o quanto estamos muito longe, né, de nos igualarmos a Deus. Quando a gente encontra aí outros irmãos nossos, né, com uma capacidade muito maior de fazer a caridade, de se dedicar, de se entregar para causas tão nobres,
aonde a gente vê essa dedicação, né, para irmãos muito mais necessitados, e se a gente já se compara a eles, que também não são seres perfeitos, né, porque estão numa passagem aqui conosco, a gente vê se a gente não consegue se igualar nem a eles, imagine ao nosso Deus maior, né? Então a gente vê o tanto que a gente ainda precisa de exercer essa caminhada, né? E Kardec acrescenta que, admitindo-se que fosse uma ofensa temporária à divindade, pudesse ser infinita, Deus, vingando-se por um castigo infinito, seria logo infinitamente vingativo. E sendo Deus infinitamente vingativo, ele não poderia ser infinitamente bom e misericordioso. Então, se ele não for infinitamente bom, não é perfeito. E não sendo perfeito, ele deixa de ser Deus. Então, aí era que a gente começa a observar, né? Como eu disse lá no início da fala, as falhas que a gente observa, né? Naquilo que um dia foi colocado como crença para cada um de nós, né? É como se hoje a gente já tivesse uma linha de raciocínio, né? Uma condição de consciência que não nos permite mais acreditar em coisas assim tão rasas, né? Porque existem coisas muito maiores e de um significado muito mais amplo que elas não cabem mais nessa caixinha, né? Então, por isso que hoje a gente já tem essa amplitude de pensamento em decorrência desses esclarecimentos, né, que a gente vai tendo em relação a essa bondade de Deus. Então, ele continua, né, fazendo essas interlocuções, é como se fossem testes, né, para a gente poder raciocinar. Então, se Deus é inexorável para o culpado, né, quer dizer, ele é irredutível para com o culpado, que se arrepende, ele não seria misericordioso. Aí a gente até vai pensar assim, mas será que é esse Deus que a gente esperaria que fosse, né? E se ele não é misericordioso, ele deixa de ser infinitamente bom, né? Então, por que Deus daria aos homens uma lei de perdão se ele próprio não perdoasse, né? Então, ele estaria praticando uma lei que nem ele iria segui-la, né? E a gente observa o tempo inteiro que o único norte que a gente precisa ter é quem? Os exemplos e os ensinamentos de Jesus Cristo, né? E ele o tempo inteiro só nos ensinou o quê? Nos ensina, né? O quê? A questão da misericórdia, do perdão, né? Da gente colocar por terra tudo aquilo que nos afasta da irmandade, da caridade, né? Então, ele estaria em desacordo com a própria lei que ele colocou como a lei principal, né? A lei de amar ao nosso irmão, assim como a gente ama a ele mesmo, né? Então, fica importante, fica uma coisinha aqui interessante para a nossa reflexão. Então, se Deus, né, achando-se em toda parte e tudo vendo, Deus deve ver também as torturas dos condenados. E se ele se conservasse insensível aos gemidos por toda a eternidade, ele seria eternamente impiedoso. Ora, sem piedade não há bondade infinita. Aqui, de novo, né, a gente encontra aí uma refutação sobre a questão das penas eternas. Que Deus seria esse, que a gente fala, né? Um Deus de infinito amor e bondade, teria a capacidade de ver alguém, né, sofrer eternamente, queimando lá no fogo, como sempre foi colocado, sem ter a condição, sem ter a oportunidade, né, de se redimir, de reparar os erros feitos, né, e praticados, né, porque ele seria eternamente piedoso. E pelo contrário, que é exatamente aquilo que a doutrina busca nos ensinar, né? Então, que existe sim a oportunidade, né, da gente reparar e progredir, né, dentro
dentro da proposta que os ensinamentos da doutrina nos trazem. Então, a isso se responde que o pecador arrependido antes da morte tem a misericórdia de Deus, e que mesmo o maior culpado pode receber esta graça, né? E aí é uma questão que ele também coloca, né? Se quanto a essa questão não tem dúvida, e se compreende que Deus só perdoe aquele que se arrepende, mantendo-se inflexível para aqueles obstinados, se ele é todo misericordioso para a alma arrependida antes da morte, por que que ele deixaria de o ser para quem se arrepende depois dela, né? Então, quer dizer, a gente nunca teria essa chance, né, essa oportunidade dessa remissão, né? Porque assim, cada um vai acordar em um determinado momento, né? E por gratidão divina, a gente observa que sempre será concedida a oportunidade de você, né, se reaver daquilo que você praticou, né? Então, aqui de novo reforça, né, essa pequena falha, né, da inexistência das penas eternas. Então, por que que a eficácia do arrependimento só durante a vida, um breve instante, e não na eternidade que não tem fim, né? Então, aqui é como se a gente estivesse negando até mesmo a oportunidade da reencarnação, das múltiplas existências, né? Porque a gente só vem, se reencarna, né? E tem esses novos retornos apenas para o nosso arrependimento, para o nosso perdão das ofensas e para a nossa reparação dos nossos erros praticados, né? Não existe outra razão de si. Então, a pena eterna não estaria alinhada, né, com a ideia das múltiplas existências e dessa possibilidade de reparação. Então, circunscritas a um dado tempo, a bondade e a misericórdia divinas teriam limites, e Deus, mais uma vez, não seria infinitamente bom. Então, ele é tão bom para conosco que nos permite esses retornos para os nossos reajustes, né, para as nossas melhoras e para o nosso progresso, né, em busca dessa felicidade que ele coloca, né? Viemos para que fôssemos felizes, né? E a busca dessa felicidade, esse caminho que a gente percorre, é justamente para a gente demonstrar que a gente está melhorando, né? Está procurando se redimir de tudo aquilo que foi praticado, né? Então, aqui o endosso, né, da questão da reencarnação nos auxilia nesse entendimento. Então, Deus é soberanamente justo, e a soberana justiça não é inexorável absolutamente, e nem leva a complacência ao ponto de deixar impunes todas as faltas. Aí aqui a gente vem o esclarecimento, né? Pelo contrário, né? A soberana justiça, ela pondera rigorosamente o bem e o mal, recompensando um e punindo o outro, equitativa e proporcionalmente, sem se enganar jamais na sua aplicação. Então, aqui a gente vai estar de frente para a lei, né, de ação e reação, de que nada acontece por acaso, de que muitas vezes, quando a gente acha que está sofrendo uma punição, isso não é uma punição, mas isso é apenas uma forma de fazermos as nossas reformas, né? Tudo vem para algum aprendizado, né? Até coloquei a imagenzinha aí falando que nada acontece por acaso, e em tudo Deus tem um propósito para nós, né? Então, a gente, às vezes, veste essa capa do vitimismo, né? Vestimos a capa do melindre, vestimos a capa do nosso egoísmo, e muitas vezes colocamos a culpa em outros daquilo que nos acontece, né? Então, aí a gente vai entender que nada é por acaso e tudo tem uma razão de ser. Inclusive, né, também, já que aqui está falando que pondera rigorosamente o bem e o mal, vamos pensar
se ele pondera muito o bem, o que custa, então, nós fazermos mais o bem para que o nosso karma, né, dinâmico como possa até, de alguma forma, nos favorecer dentro daquilo que a gente precisaria fazer, né? Às vezes eu poderia ter uma pena, né, uma prova, ou passar por uma expiação de uma maneira muito mais difícil, muito mais sofrida, mas se eu escolher, né, como alternativa outros tipos de atitudes, eu posso estar abreviando essa falta, né? Então, tudo vai depender apenas do nosso comportamento, né? Daquilo que a gente espera que seja feito, né? Então, eu acho que isso aqui ficou uma coisa bem legal, assim, que ele trouxe para a gente falar, para a gente refletir. Então, se por uma falta passageira, né, resultante da nossa natureza imperfeita, e muitas vezes do meio em que estamos, né, no meio que convivemos, se a alma pode ser castigada eternamente sem esperança de clemência ou de perdão, não há proporção entre a falta e o castigo, então não haveria justiça. Imagine lá aquela pessoa que tivesse condenada à prisão perpétua, ela não vai sair nunca lá daquela prisão, qual que seria a intenção dela de procurar se tornar uma pessoa melhor, né? Ah, eu não vou porque não vai adiantar mesmo. Então, esse seria o pensamento, né? Então, reconciliando-se com Deus, arrependendo-se e pedindo para reparar o mal praticado, o culpado deve subsistir para o bem, para os bons sentimentos. Né? Então, é natural, né, rever, né, se reconciliar com Deus, se arrependendo e pedindo para reparar o mal praticado. Muitos de nós, né, se não todos nós, fazemos isso quando não estamos, né, principalmente encarnados, né, estamos no plano espiritual. Por quê? Porque a gente vê o tempo que a gente perdeu, né, às vezes a gente recobra esse nível de consciência maior e quer, né, voltar justamente para poder, como fala, né, recuperar esse tempo perdido, né? Então, muitos de nós praticamos isso dessa forma também, né? Então, temos ainda essa colocação como oportunidade. E ele traz, né, que se essa pena for irrevogável, inútil será o arrependimento, né? Se a pena ela não tem condições de diminuir ou de ser melhorada. E esse culpado, nada tendo a esperar de sua correção, vai persistir no mal, de modo que Deus não só o condena a sofrer perpetuamente, mas ainda a permanecer no mal por toda a eternidade. Então, nisso não haveria nem bondade e nem justiça. Né? Então, vocês estão vendo que todas as falas, elas fazem essa revisão, né, para colocar por terra a colocação das penas eternas. Né? Então, a gente não teria nada de justiça e de nenhuma intenção de fazer mais o bem, né? Porque você não teria nada em troca, né? Você não teria a condição de se tornar alguém melhor em virtude de uma condenação, né? E Kardec acrescenta, né, que sendo em tudo infinito, né, já que estamos falando de bondade infinita, né, de um Deus justo e infinito, Deus deve abranger o passado e o futuro, e deve saber, ao criar uma alma, se ela virá a falir e assaz gravemente para ser eternamente condenada. Então, se ele não souber, sua sabedoria deixaria de ser infinita e ele deixaria de ser Deus, né? Então, sabendo, cria voluntariamente uma alma, desde logo votada ao eterno suplício, e nesse caso também deixaria de ser bom. Aqui nós vamos encontrar várias colocações que para a gente fazer a reflexão dessa redundância, né? Então, uma vez que Deus pode conferir a graça ao pecador arrependido e tirá-lo do inferno, deixando de existir penas eternas, e o juízo dos homens será revogado.
né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê, né, impregnado aquela questão daquele Deus, né, que era punitivo e de toda uma crença na penalidade eterna, lá na frente a gente verifica que não é bem essa figura da qual a gente está falando, né? Ela não estaria condizente com o verdadeiro ser, né, que se espera como Deus. Então, a doutrina das penas eternas absolutas vai conduzir a uma negação, né? Ou até mesmo ao enfraquecimento de alguns atributos de Deus, e ficaria incompatível com a perfeição absoluta que resulta desse dilema aqui, ó, que a gente encontra, eu já encontrei várias vezes escrito, né, para a gente. Ou Deus é perfeito e não tem penas eternas, ou existem as penas eternas e Deus não é perfeito. Uma coisa não caminha com a outra. Então, se temos um Deus perfeito, que quer que sejamos felizes, né, que possamos ter vida em abundância, as penas eternas não cabem nesse contexto que a gente tem aqui, ok? Então, achei bem interessante a colocação dele. E também, mais uma vez, né, se invoca a favor do dogma das eternidades das penas, esse seguinte argumento aqui, ó, que a recompensa conferida aos bons, sendo eterna, deve ter por colorário a eterna punição. Justo é proporcionar à punição a recompensa. E aqui vem a refutação, né? Deus criou as almas para fazê-las felizes ou fazerem elas infelizes, né? Ou como ele traz, né? Apenas com desgraças, né? E aí eu coloco para a nossa reflexão, né? Deus queria que eu fosse feliz ou que eu fosse infeliz? E a gente vai ter que, evidentemente, a felicidade da criatura é o desejo do nosso Criador, né? Senão ele não seria bom. Mas deixou para cada um de nós, para o nosso livre-arbítrio, né? Para a nossa razão de existir, que nós atingíssemos a felicidade pelo nosso próprio mérito, né? Senão seríamos puramente marionetes de Deus, o que não somos, né? Então, se ela atinge a felicidade pelo próprio mérito, estes tendo sido adquirido, não mais o perde. Pelo contrário, o contrário seria a sua degeneração. Então, a felicidade eterna é a consequência da sua imortalidade. Né? Então, nós já sabemos que regredir a gente não regride, que a gente, o máximo que pode fazer é estacionar por um tempo, né? Já sabemos que por conta disso, vivemos atualmente a nossa melhor encarnação. Então, tá tudo condizente com os passos que a gente executa, né? Se não estamos colocados aí para as penalidades eternas, o que é importante a gente refletir? Que qualquer coisa que eu me movimentar para fazer algo bom vai ser importante para esse caminho dessa felicidade eterna, né? Eu vou chegar nessa, já que sabemos que somos seres imortais, mas eu vou poder me aproximar cada vez mais dessa regeneração esperada, desses mundos felizes, né? Se cada vez que eu imaginar que eu vou ganhar mais pontos, se eu fizer coisas boas, ao invés de fazer coisas ruins, né? Então, fica aqui essa nossa reflexão, né, da felicidade pelo nosso próprio mérito, né? E que o contrário disso é a nossa própria degeneração, né? A gente estaria fugindo daquele planejamento que foi colocado para cada um de nós, né? De cada um de nós um dia chegar lá na escala dos anjos, né? Sabemos que ainda temos muito a percorrer, mas tudo que for feito ainda hoje, a gente tem condições de levar como nossa bagagem para as nossas próximas existências, né? É não pensar como isso aqui estanque, mas que a gente está aqui ainda pequenininho, mas criando bagagem para o que vier mais lá para frente. Ok?
Então, essa aqui que era a fala de hoje. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Pode falar. Tá me ouvindo? Uhum. É só para corroborar com o que você falou, que uma das coisas que me fez acreditar, né, piamente no Espiritismo é porque eu vim de uma religião adventista do sétimo dia, né, que prega muito essa lei mosaica, de um modo geral, assim, esse Deus, ao mesmo tempo que fala que é um Deus amor, prega esse Deus punitivo, né, com penas eternas. E quando eu comecei a frequentar o centro espírita, que eu comecei a ler as obras, uma das que eu mais fiquei, de certa forma, assim, que mais me impulsionou, né, a acreditar nesse Deus bondoso, misericordioso, foi exatamente ler O Céu e o Inferno, quando eu li há 25 anos atrás, né, tem muitos anos isso. E que eu ficava exatamente me questionando, né, será que Deus iria criar anjos bons e puros? Por que ele iria criar, né, seres de segunda linha, podemos dizer assim? Nós seríamos seres fadados ao fracasso, estaremos a Deus dará, ou seja, se ele criou tudo, se ele tudo sabia, então ele criou a gente, como você bem falou, já sabendo que a gente iria errar, né? Então, se ele sabia que a gente ia errar, por que que ele tinha criado a gente imperfeito, né? É meio que sem noção essa questão. Então, assim, por conta disso, de certa forma, dá um certo alívio para a gente, né? Quando você acredita assim, nossa, o Deus é misericordioso, ele não vai me punir eternamente. Então, essa crença, né, que nós fomos criados simples e ignorantes, mas fadados ao sucesso sempre, né? É muito interessante. Igual assim, eu ia falar exatamente assim, como se Deus tivesse criado pela própria história que traz, né? O anjo decaído, Deus teria errado até na sua própria criação, porque se ele criou anjos e ele criou anjos que se rebelassem, né, como é o caso, né, que é da história bíblica, né, que o anjo se rebelou e tal, ele foi expulso do céu, assim, uma história que não cai muito bem, porque se ele criou anjos, ele pecou e errou até na criação dele, né? Então, ou seja, por que os anjos que sobraram, eu ficava me perguntando, né? Por que que os anjos que sobraram, que não se rebelaram, por que que eles não rebelaram, né? Talvez podia ser que eles rebelassem hoje ainda, né? Então, assim, você vê que não casa muito bem numa lógica, né? Mas só para complementar, porque de fato, assim, são tantas coisas infundadas, né? Que somente o espiritismo das religiões, todas as religiões, eu acho que só o espiritismo coloca pontualmente o que acontece com a gente após a morte, o que aconteceu até aqui. Então, assim, é muito lúcido, muito lógico, né? E a gente que é da matemática, a gente gosta das coisas muito bem explicadas, né? Eu acho que a doutrina dos espíritos, assim, ela é infalível em todos os aspectos, em todas as explicações. Então, foi só para corroborar mesmo, que de fato isso é algo que angustia a gente, né? Não, é muito bom. Eu acho que o ponto principal aí é na questão de assumir as nossas responsabilidades com aquilo que nos acontece, né? Porque quando você analisa por um contexto mais geral daquilo que a gente foi acostumado, a gente é vítima da circunstância, no sentido de que fizeram algo mal para a gente. E nesse esclarecimento aqui, a gente amplia isso, né? A gente entende que aquilo que nos acontece é da nossa responsabilidade. Então, nós devemos assumir a culpa por aquilo que nos acontece, tanto de bom quanto de ruim. Então, eu acho que esse aí é um dos grandes desafios, né, para nós, de reconhecer a nossa responsabilidade. Muito bom. Então, eu vou encerrar aqui agora, vou colocar aqui para desligar a gravação.